Sejam muito bem-vindos a mais um Top Master Convida. O meu nome é Kleber Augusto Paim e sou um dos hosts do programa. Hoje o assunto é biomedicina. O nosso convidado é Sandro Wilson. Seja muito bem-vindo, Sandro. Muito obrigado, Kleber. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de tratar, né, da minha área de formação, que é a biomedicina, e não só dela, né? Falar muito sobre energia e vibração, que é a base de tudo. Então, Sandro, aqui, mentor vibracional, mestre biomédico, desbloquear padrões. Uhum, Vamos começar por aqui, desbloquear padrões. certo. O que seria isso? Desbloquear padrões, Kleber, de uma forma bem sintetizada, é você identificar, né, situações que muitas das vezes aconteceram lá no seu passado, que te levam a ter ações no teu momento presente e determinam muitas vezes o seu futuro. Ou seja, o teu passado age no teu presente e determina o teu futuro? Exatamente. E entender quais são essas situações para poder tratar é essencial, para que a gente consiga viver uma vida mais intencionada, sabe? Com metas, objetivos e não se sabote nesse processo. Isso seriam as nossas crenças que acabam nos limitando? Perfeito. São exatamente essas Os crenças limitantes. medos, Exato. o acordar já, poxa, acordei com o pé esquerdo, tenho várias atividades aqui para resolver, e É, vou ter que conversar com esse cliente, vou ter que. Seria exa basicamente isso? exatamente. Tem pessoas que olham, que estão em uma fase complicada da vida, passando por situações difíceis, por exemplo, e não estão conseguindo lidar com essas situações. E aí muita gente acha: "Ah, é um karma que eu estou passando. Ah, isso já" são processos que são repetidos, né, que a Uhum. gente chama de padrões negativos repetidos. Quando essas situações acontecem, geralmente existe uma crença por trás desse cenário. Geralmente aconteceu um trauma lá no passado, em que a própria pessoa se coloca naquela posição, né, e acaba se comportando da mesma forma. E quando essas situações que são negativas, são desafiadoras acontecem, por ela ter o mesmo padrão de comportamento, o resultado vai ser o mesmo. E por consequência, ela acaba atraindo mais daquela situação. E aí ela entra num loop de ciclos repetidos. Faz sentido? Faz sentido. Ou seja, basicamente o teu dia é aquilo que tu atrai. Exatamente. Tu vai ter ali algumas missões, umas mais simples de resolver, outras mais difíceis, mas vai muito da energia que tu tá vibrando no momento? É Com basicamente isso? basicamente isso. Na E se verdade, eu você se eu estiver vibrando negativo, com uma emoção baixa, pensando em algo ruim, as tomadas de decisões tendem a ser. tendem a ser negativas também. Porque quando você só você pensar assim, que quando você está passando por situações que te geram medo, que te geram culpa, que te geram vergonha, que são vibrações, né, emoções ligadas a vibrações de baixa frequência, você não toma decisões com clareza. A sua capacidade de raciocinar, de racionalizar aquele processo acaba sendo dificultada por conta disso. Porque o seu emocional acaba ativando os instintos primitivos. E aí você age por impulso, age tentando se proteger, né? Tentando sair daquela situação. Quando você está com Tipo, vergonha. igual um rato acolhido, assim. Exato, exato. Quando você está com vergonha, por exemplo, você quer sumir, você se sente inferior a tudo e a todos, você quer cavar um buraco e se enterrar, né, numa situação extrema de vergonha. Então existem emoções que elas fazem com que a gente vá para o nosso lado primitivo, animalesco. E existem emoções que desenvolvem o nosso lado superior, vamos dizer assim, que você age com mais clareza, tem mais direcionamento, tem mais conexão com a sua essência, que aí a gente entra um pouquinho nas questões espirituais, né? Mas tá tudo muito interligado, não tem como tratar de uma coisa sem tratar a outra, sabe? Tudo ligado. E Sandro, assim, ó, uma dúvida que eu tenho. Como eu faço, ou como o nosso público faz, Uhum. para elevar, né, a energia diariamente e manter clareza no foco e no objetivo? Ou seja, como que eu posso trabalhar
a minha mente, Aham. para que isso aconteça. Para que eu não saia de casa já devendo 5, devendo 6. Sabe aquela situação em que tu acorda? Poxa, tô aqui, já tô devendo resposta para 8 clientes, para 9 clientes, e tu já sai todo errado, enfim. Aí quando tu vai começar a somar no teu dia, e já começou o início da tarde, ou até mesmo isso não acontece. E, Como que eu posso fazer para melhorar isso? e acaba não vivendo o dia, né, de forma efetiva. É quando a gente tem aquela que eu acredito que isso aconteça com muitos dos nossos telespectadores, "Pô, o dia passou e eu não fiz nada, Não desenvolvi não nada, tirei né? nada de proveito aqui, parece que eu acordei, comi, lanchei, enfim, e tô na cama de novo para dormir". Entendi perfeitamente. Kleber, esse é um problema que ele é tão real e é tão presente no nosso dia a dia. Se liga bem nessa palavra, presente. Porque é uma coisa muito básica de se fazer. Viver o presente. Viver o presente. Por que que o presente tem esse nome? Porque foi nos dado para a gente apreciar as coisas. E muita gente acaba não conseguindo entender isso. E aí fica preso em situações do passado, né? Existe uma linha do tempo, né? Que a gente imagina assim: passado, presente e futuro. Existem pessoas que desenvolvem problemas psicológicos, que não conseguem aproveitar o seu dia porque estão nos polos dessa linha. Ou estão presos no passado, ou estão presos no futuro e não conseguem viver o presente, tá? A forma mais básica de você conseguir elevar a sua vibração é você trazendo a sua consciência para o momento presente. Mas tem uma coisa que desenvolveu esse nosso déficit, né? De migrar para um dos dois polos. E ele está aqui. A gente perde Rede muito social, a rede social e a gente está todo o tempo pensando no momento futuro. informações rápidas. Muitas informações rápidas e superficiais, né? Tem um termo que é utilizado que é o brain rot, que foi inclusive por Harvard, se não me falha a memória. Eles trouxeram esse termo como o cérebro podre, que são as pessoas que estão tão habitoladas à rede social e Viciadas. viciadas e não conseguem desenvolver um assunto mais profundo. Porque condicionaram o seu cérebro, o funcionamento da sua mente, a notícias vagas, superficiais, né? E a conteúdo breve. Então elas não conseguem desenvolver certas situações. E isso é um quadro já que a gente vê muito hoje na nossa sociedade, né? Sabe que esse tema, Sandro, que a gente que tu trouxe aqui, né? Aham. Porque assim, ó, a psicologia ela trata muito o passado através da depressão, ou seja, tu ficar preso em erros ou em situações que aconteceram contigo, ou seja, elas te magoaram, ou algo que tu não consegue deixar para trás, e aí que a gente não tá falando de Uhum. crença religiosa nem nada, né? Exatamente. E a psicologia também fala muito da chamada ansiedade, que é tu se posicionar e colocar o teu corpo, né, a tua alma lá na frente. Ou seja, poxa, amanhã eu tenho tal situação e aí eu começo a ficar preocupado e aí me traz um monte de angústia. Só que a Perfeito. psicologia, né, a gente acaba não trabalhando o presente. E hoje o presente, como tu mencionasse, através da rede social, Sim, na palma da nossa mão, traz muitas informações superficiais. sim, Então tu pega ali, eu vou trazer um exemplo aqui, um mentor, né? Hoje tu vê muito na rede social, sim. como performar, como ter o corpo desejável, como ser inteligente em 10 minutos, Aham. em 30 dias. Então eu vejo que a sociedade hoje não pega um livro, não faz uma É leitura, exatamente. não se aprofunda. Eh, São replicadores de frases feitas, sabe? Uhum, Pegar as frasezinhas feitas e replicar. E não sabem nem o que significa. Como trabalhar isso? Como que o Sandro, um cara uhum, estudioso, uhum. mestre, É. daria uma orientação nesse sentido? Para que realmente a gente. Porque assim, ó, o que existe mesmo de fato é o que a gente está vivendo agora. É só o que a gente pode controlar, é Não o é hoje. verdade? A gente não consegue, assim, falando do celular. Sandro, pega aí o teu celular e fala para ti há 5 minutos atrás, fazer a abertura aqui diferente.
É possível? Não é, Exatamente. Uhum. né? Ou seja, ou pensar em algo daqui a 5 meses numa tomada de decisão, comprar uma casa, comprar um carro, tudo bem, a gente tem que se organizar como pessoa e como sociedade, mas será que a gente chega lá É. sem pensar bem o nosso presente? Sem viver o presente, né? Isso. Eu estava conversando com um cliente outro dia, com um empresário, e ele justamente tocou nessa questão, que às vezes você fica preso, né? Fica querendo reviver situações que já aconteceram no passado, que foram situações boas, que é o que a gente chama de apego. Aí a gente volta para aquela linha do tempo, sabe? Tem pessoas que se apegam ao passado por situações boas, né? Positivas, ou situações negativas. E aí a gente chegou nesse conceito aí, exatamente nisso, que ele falou: "Não, mas às vezes a gente é bom a gente pensar naquele passado que foi bom, porque às vezes a gente quer reviver aquilo". Eu falei: "Beleza, isso perfeito essa colocação, mas se você não está aqui no momento presente, como é que você vai viver a vida de forma efetiva?", né. Porque por mais que você queira viver uma situação, se você vai para um lugar maravilhoso, paradisíaco, vive aquilo ali, fica uma memória positiva, né. Sim, E aí você projeta aquela memória: "Eu quero viver de novo", mas da outra vez que você vai, não vai ser igual à primeira vez. engraçado, é um sentimento, É, né, às vezes tu tem aquela de voltar às origens, né, quando lá com o papai, com a eu mamãe ou quero com os viver de avós, quero novo viver aquilo. aquilo, só que aquilo não faz mais parte do teu presente. Não faz mais parte, porque depende muito das experiências que você já viveu, da forma com que você vê aquela situação, não vai ser como a primeira vez. Pode ser bom, pode ser muito melhor até que inclusive como foi a primeira vez. Mas aquela situação só teve uma presença, né, uma gravação positiva na sua mente, porque você esteve vivendo aquele presente lá no seu passado. Faz sentido? Você estava Faz. presente lá naquele Aham. passado. Então, às vezes a gente se prende, se apega àquela situação. "Ah, eu quero viver daquela mesma forma com que aquilo aconteceu". E aí, por você se prender, você não se permite viver aquele novo presente, que pode ser às vezes muito melhor. A depressão e a ansiedade, elas estão diretamente relacionadas a isso aí. E também a energia que a pessoa está emanando. Porque pensa assim, se você se prende a situações do passado negativas, o cérebro ele não consegue diferenciar o que é um pensamento, o que é uma criação e o que você está vivendo. Estudos de neurociência mostram isso. As áreas que são ativadas, por exemplo, em um pensamento criativo, são as mesmas áreas que são ativadas quando a pessoa está vivendo aquilo que ela imaginou. E Exatamente as mesmas. seria mais ou menos assim, eu li alguma coisa, eu não vou lembrar onde, que 80% das coisas negativas que tu pensa que estão ainda para chegar, ou seja, tu não viveu ainda, tu te colocasse lá, acabam não acontecendo. É uma frase, inclusive, de Platão. Platão, né, que é um Ah, dos mestres da filosofia, falava que o homem ele sofre muito mais no pensamento do que na vida real. Que a gente projeta isso de forma negativa. E de acordo com a energia que você está emanando, com a sua assinatura vibracional, com a energia que você emana para o universo, você tende a ter padrões de comportamentos. Tem pessoas, né, que acabam tendo essa facilidade de se apegar em momentos do passado ou em situações do futuro. Qual que é o problema disso aí? Quando você se apega, e o apego ele é negativo em qualquer situação, porque pensa assim, nós estamos aqui de passagem, a gente não vai ser eterno. O uhum. que é eterno aqui é o que a gente vive, é a nossa história, é o que a gente É o que tu traz para o constrói, mundo, o né? que a gente constrói de certa Isso. A forma. gente já nasce, né? Vai ter um período aqui, a gente não sabe qual, Já né? nasce com um prazo de validade, assim, mais ou menos, Isso. né? A gente está vivendo uma E o que experiência. vale é a história que a gente deixa e o legado. Com certeza, é o Uhum. legado. Só que se você se apega, né, às coisas, o apego ele é muito negativo. Você vibra em uma frequência que é a do desejo. Ah, Sandro, mas o desejo ele é negativo? Ele não é negativo desde que você saiba lidar com ele. O desejo ele é um apego, de certa forma. Para você criar algo, construir, sei lá, um sonho, você precisa ter o desejo naquele sonho. Mas Precisa você pensar, precisa pensar, precisa se sentir colocar.
aquela emoção de estar Aham. realizando aquilo, o que que eu vou fazer com isso, sabe? Precisa ter essa criação. Mas se você foca no desejo, você acaba projetando a sua felicidade para aquele momento futuro, por exemplo. Isso são as chamadas frustrações? Exato, porque você não consegue viver o presente com o que você tem, e aí, aí entra na situação da polaridade novamente. Se você projeta a sua felicidade para um momento futuro, você condiciona. Ah, eu vou ser feliz quando eu comprar aquele carro. Ah, eu vou ser feliz quando a minha empresa faturar tanto. Aham. Ai, a minha felicidade vai chegar quando eu casar com aquela pessoa que eu amo, que eu tô namorando, sabe? Sim. Você acaba não sendo grato pelo presente. E a gratidão, a gente tem uma escala que ela mostra os níveis de consciência, mostra a frequência que cada emoção vibra, que é a escala de Hawkins. Tem uma mais atual que é a escala de Agatha, que ela é uma releitura da escala de Hawkins com alguns outros detalhes. E o maior, a emoção de maior vibração nessa escala, qual que é? A gratidão. E para você ser grato, você tem que estar feliz com o que você tem no hoje. Por mais difícil que seja a sua situação no hoje. E esse é um dos maiores desafios, né, para os empreendedores, para os empresários que passam às vezes por essas situações e acabam se sentindo perdidos. Então, resumindo, né, os meus pensamentos, né, e as emoções impactam diretamente naquilo que eu atraio. Diretamente, diretamente. Todos nós, isso já é comprovado pela física quântica, tá? Toda matéria tem um campo eletromagnético. Esse copo tem um campo eletromagnético, o celular tem um campo eletromagnético, você tem um campo eletromagnético e eu tenho. E esse campo eletromagnético, ele é Mesmo nós, que somos, uma criatura, a gente tem esse campo. que somos seres vivos, né? Que você Isso, quer isso, dizer? isso. Sim. Qual que é a diferença do meu campo eletromagnético para dessa taça aqui, desse copo? É que eu consigo modular o meu campo eletromagnético através da minha consciência, através do que eu vibro. E entenda-se vibrar com o que eu sinto, Uhum. tá? Cada emoção. Vibrações igual a sentimentos. Exatamente. Cada emoção tem uma vibração específica, tá? Vibração, assim, de forma direta, uma das vibrações mais baixas que a gente tem na escala, vergonha. Vibração de inferioridade, de sumir do mapa. É possível trabalhar isso? Claro, é possível. Hoje, com a tua mentoria, Sim, eu quero, vamos falar aqui de vendas, perfeito. oferecer os meus serviços. Só que eu tenho vergonha. Eu tenho uma crença. O não me incomoda. O não me Uhum, tira da minha zona de conforto. Claro, se a gente for pesquisar, a gente vai saber, né? Quanto mais não eu receber, mais próximo do sim eu estou. exatamente. Mais expert eu fico naquilo que eu tô tentando, né? Isso. Como tratar isso? Como cuidar? Como não ter medo de ser rejeitado? Porque nada mais é do que uma rejeição. Sim, sim. Kleber, nessa minha jornada, né, de autodesenvolvimento, autoconhecimento, Santo, tens medo do não? não, nem um pouco. Nem um pouco, mas porque a gente vem desenvolve isso, sabe? A gente tem, hoje em dia, o Sandro de hoje, que pensa como o Sandro de amanhã, Que não dá para né? pegar o celular do futuro e Não dá, conversar com não ele dá. lá Mas no tem como passado. a gente, aí é uma grande chave, tem como a gente projetar o nosso eu do futuro. E a Como gente pensa, assim? olha essa projeção. Você agir como você quer se tornar. Como é que o eu do futuro, que ganha, por exemplo, eu quero ser milionário, né? Tá. Como é que o eu do futuro, o Sandro do futuro, agiria nessa situação? É projetar. Você se projeta como se você já estivesse naquela situação. Tem Por- alguma técnica para isso? tem técnicas que a gente utiliza. Tem a técnica da imaginação criativa. Uma das técnicas que ela é resolutiva para diversas situações em relação ao nosso equilíbrio não tem é a meditação. A meditação é a melhor. Porque a meditação ela é uma forma de você se conectar com o seu íntimo. Através da meditação, você consegue perceber, por exemplo, o que que você mais pensa no seu dia. Porque a meditação, tem gente que tem essa crença, inclusive, com a Uhum. meditação. Ah, eu não consigo meditar. A minha mente é muito ativa. Eu penso em várias coisas, mas a meditação é justamente isso. Tem um horário, um momento? Por exemplo, eu nunca meditei. Aham. Confesso, eu penso, né? Me coloco no dia de amanhã, nos compromissos que eu tenho, enfim.
Mas eu nunca parei para pensar assim, poxa, eu vou tirar aqui 10 minutos para meditar, para viver o meu dia de amanhã, Uhum, desde a hora que eu acordo até a hora das minhas refeições, dos meus compromissos, até a hora que eu vou me colocar para dormir de novo. uhum, Eu posso, colocar isso numa agenda, numa rotina para melhorar o meu uhum. dia, trazer mais, deixar o meu corpo com uma energia mais positiva? Kleber, existem estudos que mostram, claro que isso é variável, né? Mas existem estudos que mostram que manter uma rotina, ele faz com que a gente se torne pessoas muito mais saudáveis. Porque é do ser humano ter rotina. Quando a gente não programa o nosso dia, né, que vai Deixa a vida me levar. deixa a vida me levar, né, Zeca Pagodinho, Aham. a gente acaba não sabendo lidar, de certa forma, com algumas situações. E quando a gente perde o controle sobre algumas coisas, de forma bem direta, a gente acaba ficando perdido mesmo no dia, sabe? Tem pessoas que são assim, quando não conseguem controlar aquela situação, e agora o que é que eu vou fazer? Aham. Qual caminho eu Ex- tomo? O que que eu faço? No desespero, acuado. Exato. Só que a gente não tem como a gente controlar o externo. A única coisa que a gente consegue controlar é a gente mesmo. A forma com que a gente age e a forma com que a gente reage às situações. E quanto mais organizado a gente for com a gente, né, melhor é para o nosso desempenho, para nossa performance durante o dia. E aí, voltando à pergunta que você fez, se tem o melhor horário, é de acordo com a rotina de cada um. Mas, se você pensa assim comigo, se você tem uma boa noite de sono, se você acorda pensando positivamente, projetando situações positivas para o dia tende a ser muito mais feliz, muito mais fluido, tá? O nosso cérebro, ele funciona também por frequências. De acordo com o que você está pensando, ele pode estar vibrando ali uma determinada frequência. Tem 4 tipos básicos de ondas cerebrais. As ondas alfa, que é aquela onda quando você está dormindo, né, aquele sono, Profundo. inicial não, sono O sono inicial. inicial. As ondas alfa. Tem as ondas beta, que é o cérebro muito ativado, que aí, quando a gente está em beta, geralmente, se for um beta mais profundo, a gente está ativando ali o nosso sistema de luta ou fuga, sistema nervoso. Tem as ondas delta também, que são ondas que têm frequências mais altas, do pensamento criativo, dos insights, sabe? Daquelas ideias geniais, e que a gente consegue ativar também em processos meditativos, hipnóticos. Quando a gente trabalha a hipnose, por exemplo, ou uma meditação mais profunda, a gente faz com que a pessoa ela entre em ondas delta. Começa com alfa, depois vai para delta, tá? Quando a gente está nessa frequência de ondas alfa, que é quando a gente está ali com sono, meio sonolento, próximo de dormir ou quando a gente acaba de acordar, Que o corpo tá entrando numa transição ali, tá é como se perfeito, fosse desligando, aos perfeitamente. pouquinhos. Ele vai Nessa fase que o cérebro tá nessa frequência alfa, o nosso cérebro tende a aceitar mais facilmente sugestões. O que que é sugestão? Hoje eu vou ser muito feliz. A gente tende tu a mentalizar esse mentalizar aquilo. Ele tende a pegar aquilo como uma verdade absoluta. e isso não vai te despertar? Não seria algo assim: "Pô, tô aqui quase desligando aqui, opa". É aí é que tá a técnica. Inclusive, é uma das coisas que eu ensino aqui é como trabalhar isso, sabe? Porque esses horários são horários estratégicos. Tem um psiquiatra, inclusive, que é o Dr. Joseph Murphy, que tem um livro maravilhoso que é O Poder do Subconsciente, que ele traz vários relatos sobre essas técnicas que ele utilizava com pessoas, né, com pacientes, justamente para utilizar o seu poder de manifestação, o seu poder de criação e o seu poder de domínio emocional. Então, saber em que momento utilizar essas técnicas e como modular ali a sua mente e, consequentemente, a sua energia e vice-versa, são essenciais para que a gente consiga desenvolver esse poder. E de manhã tem essa facilidade, de manhã e à noite, né? Então, inclusive, é uma técnica que você, eu quero muito uma coisa. Na parte da manhã, quando tu desperta, assim, que tu percebe que tu tá Ah, acordado. exatamente, quando você tem essa percepção, acordei. Antes mesmo de Tem abrir o gente que olho, acorda, né, Sandro, e já: "Puta, acordei, ferrou, putz, já pega o celular. ferrou". Que horas? Não vi o celular despertar ainda.
Já acorda, né? Já ativa ali os hormônios que são relacionados ao estresse, como o cortisol, por exemplo. E aí ativa uma cascata de reações no teu organismo que acabam sendo prejudiciais, sabe? Nós somos uma máquina também, né? O que eu ensino hoje é justamente a entender essa máquina, né? E utilizar a tua energia vital em benefício próprio. Nós podemos nos conectar aí com a nossa fonte criadora, por exemplo. Nós Sim, podemos ser deuses, né, de certa forma, desde que a gente entenda, né? Nós não somos feitos à imagem e semelhança, bom, bom. então a gente Imagem e semelhança de Deus. precisa tomar isso como verdade e nos entender. O Uhum. autoconhecimento, ele leva a isso, né? Nossa, Sandro, não tinha, nunca parei para pensar que nesses momentos, né, onde Uhum. eu estou entrando em transe, né, porque quando a gente entra no momento ali de sono, enfim, eu dar essa motivação, eu me fazer estar presente em coisas positivas e ao acordar, ao invés de, pô, adiar o celular, o despertador, ou já sair, pô, tenho isso, vou tomar um Aham. banho, escovar o dente, nem vou tomar café que eu tenho que ir para o escritório. E Eu ter esse momento deixa o meu dia mais leve, mais tranquilo, com minhas certeza. decisões elas vão ser mais assertivas, consequentemente eu vou performar de uma forma mais assertiva. Com certeza vai ser mais produtivo, vai viver a vida de uma forma mais leve e presente. Estudos mostram que o dia da pessoa, ele tende a reverberar, né, de acordo com as primeiras horas do dia, as primeiras 2 horas. De acordo com o que você, projeta nessas primeiras horas, o teu dia tende a estar ligado àquelas primeiras horas. Então, se você projeta coisas positivas, você projeta metas realizadas, você projeta sentimentos que são vibrações positivas para o teu organismo, o teu dia tende a ser mais leve, mais fluido, mais claro. Sandro, essa é uma pergunta minha, Pode é uma fazer. dúvida que eu tenho. Qual é a chave para sustentar uma boa frequência, ou seja, para me manter Uhum, tranquilo, motivado, mesmo em momentos desafiadores? Por exemplo, uma reunião de fechamento, um cliente insatisfeito, bem normal, ou até mesmo num problema familiar. uhum. Qual é a chave? A chave é você se conhecer, a primeira. Por quê? Ah, Se você se conhece, conhece as suas fragilidades, conhece as suas crenças, conhece o seu potencial, conhece a sua vida, que muitas das vezes a gente tem toda uma história de vida ali fantástica, mas a gente não tá olhando para essa história. A gente tá focando onde? No problema, né? No desafio. Tem uma lei universal, que a gente entra em outro aspecto, que é a lei da polaridade. Essa lei da lei da polaridade. polaridade. A lei da polaridade, ela diz que para tudo, absolutamente tudo no universo, existem dois polos. Por exemplo, o bem e o mal. Temperatura, o quente e o frio, né? Distância, perto e Longe. longe. Tudo, absolutamente tudo, tem dois polos. E aí a gente utiliza essa lei para projetar a questão dos pensamentos, né? A lei da polaridade diz que não tem como pensamentos de mesma natureza ocupar o mesmo lugar na mente. É livre-arbítrio, é escolha. Eu posso estar passando por um momento difícil que me leve a ter tristeza, mas eu tenho a capacidade e a possibilidade de trocar esse interruptor, sabe? É um momento difícil, é desafiador, ok. Mas eu posso tentar enxergar ali naquele momento algo positivo, Sim. desde que eu desenvolva esse olhar. Aham. Então eu costumo dizer que a gente tem esse interruptor na mente que muitas das vezes a gente não consegue enxergá-lo. Mas a gente consegue apertar no outro botão. E apertar nesse outro botão, por exemplo, acontecer um problema. Eu posso escolher focar no problema ou focar na solução. Não tem como a gente ficar pensando nas duas coisas. Tem como a gente analisar o problema e focar na solução, Sim. né? Mas não tem como, se você aperta no botão do problema todo o tempo, é ele que vai crescer. E ele vai atrair mais problemas. Fez Perfeito, sentido? perfeito, todo sentido. É sempre assim, Sandro. Quando o papo começa a ficar bom, né? Aham. A gente vai chegando né, para o nosso final. Eu gostaria que tu olhasse para essa câmera aqui e deixasse uma mensagem onde
o nosso público pode te encontrar, tuas redes sociais, enfim, os teus projetos, se tu tens alguma coisa eh, vol- né, já daqui a curto prazo, ou se tu já está projetando alguma coisa para o próximo ano, Sim, claro. para o teu público, para os empresários, enfim, é o teu Tô momento. certo, ó, eu sou Sandro Wilson, né, sou biomédico, sou mentor vibracional e sou criador de conteúdos relacionados a tudo isso que a gente está falando aqui, tá? Que é energia, vibração, autodesenvolvimento. A minha rede social é o @sandroil, que é o meu Instagram. Tenho também um canal no YouTube, que tá um pouquinho parado, porque eu tô reestruturando, né, com novos Sei bem como é conteúdos, que é. com novos conteúdos, tentando projetar aí, algo mais amplo também pro meu nicho, né, pro meu público. Então tô reestruturando o YouTube, mas é o canal Evolução Consciente, com Sandro Wilson, e é @sandroil nas outras redes sociais. Lá eu tô sempre produzindo conteúdos que trazem esse amadurecimento do nível de consciência sobre o assunto, que são coisas que a gente não aprende em lugar nenhum, né. A gente precisa buscar em outras formas para tentar entender o que é energia, o que é vibração, a gente entende, às vezes, muito superficial. Então eu trago, através dos meus conteúdos, essa conscientização. Então já me sigam lá nas redes sociais, tá, que vocês vão ver muitos conteúdos que vão despertar insights em vocês que são realmente revolucionários, tá. Eu tenho já o meu produto no digital, inclusive, que é um treinamento de autodesenvolvimento. Tenho alguns treinamentos, né. E agora eu vou lançar esse próximo mês também um outro produto, que é para quem está iniciando esse processo, que às vezes as pessoas têm medo, né, acham que é algo muito místico, "Ah, não vai funcionar para mim", e não é assim, gente. A gente precisa iniciar com o que a gente tem. Então esse mês eu estou focando nisso para trazer esses primeiros passos para essas pessoas que querem desenvolver a sua energia, que querem entender sobre o seu processo e que querem performar de forma mais assertiva, viver de forma mais intencional. Muito bem. Sandro, quero te agradecer, né? Energia e frequência, vibração. Aprendemos aqui muitas técnicas. Eu mesmo Sim, já pretendo colocar em prática hoje à noite. E sim. amanhã pela manhã já vou seguir também o mesmo roteiro. Depois até vou te dar um Ah, depois me posicionamento. dá um feedback, eu quero saber como é Isso. que foi. Quero te agradecer. Ficamos com gostinho de quero mais, Sim. mas estamos chegando ao fim. Estamos chegando ao fim de mais um episódio do Top Master Convida. Por favor, se inscreva no canal se você gostou de assuntos como esse. Até a próxima.